Então, que nesta hora, envolvidos por este ambiente, possamos sentir a presença amorosa e amiga dos benfeitores espirituais e rogar que Jesus permita que estes amigos bondosos cuidem das nossas dores, para que, superando a fase aguda, consigamos compreender os convites de transformação que a vida nos traz. Que consigamos sentir, Senhor, que a vida é bênção, oportunidade de crescer, mas que, como a chuva forte, traz a destruição para depois acalmar e assim nos auxiliar a sanear. Que saibamos aguardar o momento intenso que muitas vezes destrói, para que depois possamos reconstruir no bem e no amor. Que esta certeza nos conduza por caminhos felizes, nos sustente para lutas de amor e que a cada dia a certeza nos traga a fé raciocinada, que nos dá estrutura, força e coragem, para que logo mais consigamos ver um tempo de equilíbrio, harmonia e paz. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Que a sua bondade nos sustente e que assim seja. Tá tudo bem com o som hoje, Marcelo? Ótimo. Então, vamos lá. Ó, nós estamos no capítulo 14, o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e a gente parou nessa parte, ó. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, quando a gente leu isso semana passada, o combinado é que a criança que a gente observar era nossa mesmo. Então, ó, como é que era que eu reagia a cada situação que chegava? O que eu fazia quando um desafio da vida era apresentado? Então, eu sou a que aceita ou eu sou a que emburra? Eu sou a que enfrenta ou a que tem medo de tudo? Porque se eu não percebo em mim, eu não consigo perceber em ninguém. Então, tudo que eu percebo no outro, sou eu. Por quê? Porque ninguém procura aquilo que não conhece. Então, se eu disser para vocês assim, ó, nesse salão tem guai-coquinho, qual que é a chance de vocês encontrarem isso? Só alguém que conhece é capaz de procurar. Agora, se eu disser assim, nesse salão tem um banco, todo mundo sabe exatamente onde ele está, que tamanho ele é, como é. Então, absolutamente tudo que eu olho e catalogo no outro é porque eu conheço. E muito bem. Por isso, a criança que estamos convidando a ser analisada é a nossa. E se eu não tenho esta clareza, eu posso atravessar a vida muito equivocada. Porque às vezes eu falo assim, ó, gente folgada me irrita. Por quê?
Muito bem, Fábio. Muito bem. Gente de tal forma me incomoda. Então, olha só. Então, eu estou falando de uma coisa que eu conheço, por isso que eu bato o olho e identifico. E estou falando de uma coisa que eu não venci em mim. Porque quando é alguma coisa que eu já venci, não me irrita e não me incomoda, me compadece. Então, ó, Jesus relacionava bem com Zaqueu que desviava impostos, porque não irritava, compadecia. Ele ainda vive essa ilusão, que é vantagem desviar o que é do outro. Então ele se compadecia e pensava como auxiliar. Então, quando é algo que eu venci, vai ser essa relação. E quando eu não venci, vai me irritar. Eu vou falar mal, eu vou criticar, eu vou apontar, eu vou cobrar. Então, por isso que o convite era esse. E o outro ponto era a certeza, ó. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, a semana passada, não sei se eu falei com clareza, mas a gente precisa entender orgulho e egoísmo como dor. Ó, tudo que me faz sofrer nasce do orgulho e do egoísmo. Não, mas eu estou fazendo uma coisa, eu estou certa. Uhum. É a luta para me livrar do orgulho e do egoísmo. E isso pede um sacrifício. É uma luta excelente. É assim que a gente processa, porque eu preciso me libertar das amarras do meu orgulho e do meu egoísmo. Esse é um sofrimento muito bom, que me faz crescer. Mas também tem aquele outro que eu sofro porque eu estou escravizada no orgulho e no egoísmo. Então eu tenho uma queixa, mas eu não tenho nenhuma proposta de mudança ou de solução. Eu só tenho uma queixa. E essas duas coisas são um tanto diferentes. Porque numa, eu estou vendo como é que eu faço para que o mundo à minha volta mude e eu não precise mudar nada. E que muitas vezes, nessa situação chamada tormento, a gente fala assim: Senhor, mostra para o fulano que ele não pode me tratar assim, que ele precisa ser diferente, que ele não pode. Ó, tudo que eu estou pedindo é para que o outro se transforme, para que ele faça mudança. E eu quero continuar assim, sem nenhuma mudança mesmo. Então, vê que não é uma coisa que fala assim, nossa, isso é do mal. Tem nada do mal. Isso tem de sofrimento. Eu entendo que aquele jeito do outro ser me traz dor, só que eu não entendi que a proposta da minha vida é para mim. Então, até na minha oração eu quero fazer para que o outro mude e não me incomode mais para que eu possa continuar exatamente do mesmo jeito. Claro, não preciso contar para vocês que isso não dá certo. Não dá certo, tá? Então, passado um tempo, eu vou cansando desse tipo de sofrimento, aí eu paro de olhar para o outro e começo a olhar para mim e perguntar, mas o que é que eu tenho que mudar para eu dar conta disso? Porque a proposta é a minha mudança. Mas onde começa qualquer tipo de dor? Orgulho e egoísmo. É que agora a gente chegou no ponto que saber disso é bom, mas eu preciso saber especificamente em que nuance do orgulho eu apresento, porque é isso que me causa dor.
Todos nós temos, mas às vezes eu olho do outro e falo, ah, isso daí é fácil. Então, ó, porque aquele viés do orgulho eu já resolvi. Então, aquilo não me incomoda, incomoda a outra pessoa, a mim não. Mas o meu me incomoda. Então, olha só, identificar o do outro, legal, que bom, significa só que eu conheço. Mas agora, eu preciso identificar o meu, para que eu tenha a chance de trabalhar comigo e fazer essa transformação que eu preciso. Porque enquanto eu não entendo, sabe do país, da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei o que eu estou procurando, eu não sei o que eu quero, então eu caio num tanto faz. Só que no tanto faz, eu posso, mas não passar nem perto da minha necessidade. E aquilo que dói, permanecer doento. Então, muitas vezes, a gente também já teve essa experiência. Ai, já vim de tal dia, já tomei passe, já fui lá na outra igreja, já fiz leitura, já fiz evangelho, já fiz tal coisa, né? Ai, mas isso daqui não passa. Por quê? Ó, porque se eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que eu tenho que buscar. E eu me sinto um tanto perdida. Gente, vocês ficarem com frio, vocês reclamam. E para mim, 25 já estava bom. Agora o homem está pondo 23. Eu ia tremer se eu tivesse sentada. Os calorentos ali que estão reclamando, viu? Ó, já começaram a encolher aqui. Então vamos lá. Ó, por que nos ofendemos? Então, isso é uma pergunta que é muito pessoal. Porque ó, tem coisa que me ofende e pode não ofender muitas outras pessoas. Então, assim, ó, alguém falar alto comigo me faz sentir ofendida? E se sim, como que isso processa dentro de mim? Eu tenho raiva e quero lá responder, mas mais ardido do que falou comigo. Ou eu me sinto desprezada, desrespeitada, fico arrasada, quero brigar mesmo. Então é o seguinte, ó, o que acontece que me faz sentir ofendida e como é processado dentro de mim? Qual é o caminho que imediatamente começa a desdobrar? Porque isso é muito particular. Porque temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos cerca. Ó, das coisas que estão na minha vida, que tem à minha volta, quais são as que me deixam muito suscetível? Se eu trocar o nome e colocar assim, ó, sou muito sensível, alivia um pouquinho. Então, tal, o que é que você é tão sensível? O que me abala muito? Que me deixa muito doída? Então, olha só, às vezes, quando alguém duvida da minha palavra, tem gente que fica arrasada. Nossa, duvidou do que eu falei. Parece que eu sou uma pessoa que não sou séria, que não falo verdade. Ficou lá, faltou me chamar de mentirosa na frente de todo mundo. Tem gente que o outro duvida, a pessoa fala assim, uai, você não acredita, o problema é seu, então, você que sabe. E não acontece nada. Outros vão se incomodar. Nossa, tratou todo mundo com tanta gentileza, a hora que veio nem me cumprimentou, passou reto. Quem a pessoa fez isso comigo? Ó, então, são coisas que são assim, ó, mas dentro de nós faz um reboliço. Então, esse é o outro ponto, ó. O que à minha volta eu sou suscetível.
Qual das coisas que acontecem que me abalam? Quais as situações que me fazem ficar encolerizada? Ele não entendeu, Márcio. É para ligar ou para desligar? É para desligar o ventilador de trás. Eu te entendo, porque se eu tivesse aí, eu ia pedir para desligar também, que eu ia passar frio. Aí assim, gente, quem tá com calor vem para frente, quem tá com frio vai para trás. Isso, bem, tá bom. Desliga. Não, bem. Exato. Eles estão tudo com frio. Não, mas lá no fundo não. Não tem jeito, bem. É que os outros estão. Tá, mas os outros têm opção de desligar o ar. Não tem jeito de ligação. Eu estou defendendo o povo do frio. Ó, quem tiver com muito calor, aqui esse ar bate direto, a gente fica até com o pezinho gelado. Se vocês quiserem vir aqui, pode vir para cá. Então vamos lá. Quais as situações que me fazem ficar encolerizado? Mas vamos pensar o seguinte, ó, eu não vou explodir e brigar, mas me irrita. Então, olha só, às vezes eu estou defendendo um ponto de vista, aí vem uma pessoa que discorda, e eu olho e faço assim, ó, vou nem conversar mais. Detesto gente assim. Ó, encolerizei. Mas por quê? Porque eu não suporto quem tem outro ponto de vista. E se aquilo que a pessoa falou vencer, eu faço assim, eu que não vou ajudar. Ó, mas o que ela está propondo é fora da lei? Não, mas eu não concordo, eu não vou ajudar. Então eu tenho que pensar o seguinte, ó. Porque se não for do jeito que eu acho que tem que ser, me irrita. Porque depois disso é que eu vou especificando cada vez melhor para eu identificar que nuance do orgulho eu preciso trabalhar em mim. Porque senão a minha resposta vai ser assim: não concordo porque eu tô certa. Uhum. Ó, vê o tom da conversa. Essa pessoa muito ignorante para querer dar palpite. Entendi. Qual é o tom da conversa? Vocês já entenderam do que eu sofro. Então, olha só. Se realmente eu sei mais, qual é o compromisso de quem sabe mais? Quem tem mais, dá mais. Se eu sei mais, se sou eu que entendo, sou eu que colaboro mais, contribuo mais para que essas pessoas possam ser esclarecidas. Mas se eu não consigo, e imediatamente eu já me coloco numa situação de antagonismo para guerrear, eu já entendi, ó. Eu vou encolerizar, eu vou ficar com raiva, mas eu estou sofrendo por conta do meu orgulho. E isso é importante, porque não vai se apresentar só numa situação, vai apresentar em muitas outras situações. Só que se eu não entendo aqui, eu não entendo em coisas simples, eu não entendo quando a vida me trouxer desafios que são bastante importantes.
Então, lembra a semana passada, quando eu disse assim, ó, quer que arruma a cozinha? Tá bom, vou arrumar. Mas tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Porque eu quero agora. E tem que ser do meu jeito. Ó, tem que ser do meu jeito, tá mostrando o quê? Uma rigidez, mando, autoritarismo. Isso não se apresenta só na hora de arrumar a cozinha. Então, quando eu tiver relações profissionais, relações pessoais, isso vai aparecer. E cada vez que o outro não conseguir fazer do jeito que eu quero, eu vou encolerizar. Como é chato falar que eu encolerizei, eu vou falar assim, fiquei sentida. Custava ter feito o que eu pedi? Eu pedi com tanta educação. Por que que não podia fazer? Ó, falar com educação é uma coisa. Sentir desconforto porque não foi atendida é outra. Então, ó, formatar comportamento adequadinho, bonitinho, não significa que eu tenho bons sentimentos, significa só que eu estou bem treinada. Agora, quantas vezes eu fiquei assim, sentida, porque o outro não fez o que eu quis, a hora que eu quis, do jeito que eu determinei. Nossa, mas eu falei com tanta educação. Uhum. Só falou, porque a vibração era totalmente diferente. Mas isso é uma informação importante para mim, porque eu preciso identificar o que acontece. E isso, gente, é o tempo todo. E são situações que às vezes passa assim que a gente nem percebe. Às vezes a pessoa fala assim, ó, não, nossa, gosto tanto. Se der, eu apareço para te ajudar. Oi? Oi? Como que é isso? Vocês conhecem amigo que vem se der? Apareço se eu tiver afim? Ó, pensa se você queria um amigo espiritual com essa maturidade. Se der, eu te ajudo. Se der, eu apareço para te sustentar, para te aliviar. Porque vai que eu estou fazendo uma outra coisa interessante aí não vai dar certo. Temos alguma dúvida que nós estamos falando de uma coisa de muito egoísmo? Mas nenhuma dúvida. Agora vamos combinar, a gente faz isso o tempo todo. Só que a hora de fazer avaliação eu falo assim, eu acho que eu não sou uma pessoa egoísta. Eu sou muito, eu não sou pouco, eu sou muito. Eu sou tanto que eu nem percebo. Então, eu acho que oferecer para o outro o que sobra, o que der, se eu tiver com vontade, se nada me atrapalhar, está tudo bem. Mas isso é o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? De jeito nenhum. Então, isso não é importante para o outro. Isso é importante para eu entender na minha dinâmica que hora que aparece orgulho e egoísmo, para depois identificando, eu conseguir perceber nas minhas dores como é que eu preciso mudar o jeito de pensar e adequar a minha conduta para ser uma verdade dentro da minha intimidade. Porque senão, de novo, eu vou fazer um comportamento bom, mas eu não vou ter um sentimento bom. Mas a gente faz isso todo dia. Quantas vezes a gente briga com alguém e está com muita raiva e a gente fala assim, ó, deixa para lá, já passou, deixa quieto. E pior, eu chego perto da pessoa e faço um script de gentileza. Mas e por dentro, o que eu estou sentindo? Nada a ver com gentileza. Nem queria ela perto de mim.
Estou num estágio até pior, esperando que hora que Deus vai mostrar para ela que a errada é ela. Ou seja, eu estou contratando Deus para fazer uma vingança por mim. Mas quem vê de fora, eu vou convencer que está tudo bem. Mas eu preciso saber quem eu sou e falar, olha, não está tudo bem. Porque eu estou extremamente magoada, mas tão que eu tenho até desejo de vingança. Assim, eu concordo com essa questão que a gente precisa ser honesto com relação ao nós mesmos, mas, por exemplo, eu já me deparei com diversas situações em que eu entendo que o melhor para mim é ser honesto para comigo. Então, assim, eu não vou fingir que, de repente, eu tô bem, porque quando eu não tô, então eu não finjo. Mas, muitas vezes eu sou cobrado para fingir. Não sei se eu estou sabendo interpretar isso, mas assim, no meu trabalho, por exemplo, às vezes eu falo para a pessoa, olha, você está bem, Adriel? Não, não tô. Ah, mas como assim? Né? Tipo, é mais ou menos esse tipo de coisa. Então, ó, uma coisa é você achar que você é um doce e você não é. Outra coisa é eu entender, eu ainda estou amargo, mas eu não quero distribuir amargura para as pessoas. Então, eu vou fazer uma contenção, porque socialmente eu preciso ter um respeito e um cuidado com as pessoas, mas eu sei que aqui dentro eu preciso ainda trabalhar coisas, superar, compreender melhor, para que eu consiga ajustar tudo o que aconteceu. E às vezes, o que aconteceu, você está certo. A pessoa fez uma coisa que foi ofensiva. Agora, olha só, o fato do outro me ofender não tira a minha necessidade de perdoar. Então, ele errou? Errou. Ele me ofendeu? Ofendeu. Está errado? Está errado. Mas eu preciso perdoar até por mim mesmo e pelo meu bem. Porque se eu não fizer esse movimento, eu vou ficar tentando ser educado para conviver socialmente, mas aqui dentro eu autorizo um sentimento muito difícil se demorar, e isso pode verdadeiramente me adoecer. Então, eu vou precisar mudar, e pode até ser que depois eu consiga ter uma conduta bastante assertiva do não concordo, não quero participar dessa situação. Respeito, ok, mas eu não vou participar. Mas eu não estou falando isso agora com desejo de vingança, querendo prejudicar. Eu estou ligado nos meus princípios e nos meus valores. No trabalho, eu penso que é um desafio. Só que isso é uma coisa que acontece dentro da nossa casa quase todo dia. Ou vocês não têm irmão que vocês brigam? Ô, gente, quem não tem irmão, tem uma tia muito chata, tem sogra, tem cunhada. Então, assim, ó, o atrito na vida familiar é garantido. É garantido. E tem hora que a pessoa faz coisa que, se a gente não tem um filtro, encoleriza e sai aquele bate-boca que é horrível. Então, muitas vezes eu vou me controlar, porque eu preciso ter um equilíbrio para conviver com as pessoas. Não concordei. Então, se eu consigo me acalmar, me estruturar, eu tenho chance depois até de sentar com essa pessoa, se ela tiver condição de ouvir, e conversar sinceramente. Agora, às vezes eu quero conversar sinceramente com uma pessoa que eu já entendi,
que não tem um conhecimento da importância do perdão. Então, você vai ficar falando e para a pessoa faz sentido nenhum. Você só vai gastar seu tempo e ficar mais nervosa. Então, eu não posso esquecer que o evangelho é um parâmetro. Então, quando ele fala assim, ó, quem tem mais, dá mais, isso se aplica a todas as situações da nossa vida. Você precisa perdoar uma, não, 7 vezes cada ofensa. Isso se aplica a todas as situações da nossa vida. Porque é a conduta que me traz equilíbrio. E aí, o que eu vou ter que fazer? Ó, entender quando ele trata de perdão, o que mesmo é o perdão? Quando ele fala, não concordo com aquele ponto de vista, mas como é que eu respeito aquilo? Porque, caso contrário, a gente muitas vezes cala e conserva a amargura. Ou fica conivente numa outra situação que devia ter falado e vai carregar culpa. Então, ter o evangelho como um parâmetro na nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, é o que vai dando clareza do caminho. Porque senão a gente se perde mesmo, né? E a gente está nessa luta de entender quem nós somos. O orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Ó, porque como eu vejo as pessoas, eu vejo como eu sou, não como elas são. Porque a lente que eu uso é a minha. Então, às vezes, eu interpreto uma coisa que não é o que aconteceu. Foi como eu interpretei. E como eu interpretei? Com a minha história, com o meu limite, com os meus conceitos. E pode ser que depois eu converse com a pessoa e falo, gente, não era nada daquilo, não. É totalmente diferente. Então, é muito importante essa compreensão, porque senão a gente é muito rápido em fazer julgamentos. Então, quando Jesus disse assim, ó, por que que vocês olham o cisco no olho do outro e não vê uma trave que está no vosso? Falando disso. Vocês estão usando isso para interpretar lá. Mas você nem sabe se lá o problema é todo esse. Por quê? Porque você está usando o seu limite para fazer isso. E aí fica muito grave. É um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. Transita num estado mental onde predomina o ego e não a alma. Por que está assim, ó, estado de consciência em que a insensibilidade predomina? Quando eu interpreto, avalio e julgo o outro a partir do meu critério, eu estou preocupada com quem? Ó, o que eu acho, como eu entendo, o que eu percebo, porque eu sei, porque eu estou trancada dentro de mim. E quem está trancado em si mesmo não sente o outro. Então, quando a música fala assim, ó, sair de mim, sentir a vibração do outro, é a única chance que eu tenho. E para isso eu preciso esquecer de mim e aproximar do outro, para eu entender o que ele está sentindo, o que ele está precisando, o que ele não sabe, o que deixou ele tão fragilizado. Porque, caso contrário, eu vou falar a partir da minha interpretação. Só que aí eu estou fechada no que eu acho, no que eu penso, no que eu entendo, e fechada nesse círculo restrito, eu não consigo. Por quê? Porque não é possível. Eu estou num cárcere da minha opinião. Então, ó, transita num estado mental onde predomina o ego e não
alma. Sabe que esse palpite que a gente dá da vida dos outros faz assim, que eu tenho certeza. Ué, mas você viveu a vida dele para você ter tanta certeza? Então, mas ó, é a minha opinião que vale. E aí a gente fala assim, conheço gente assim, mas você não conhece nem você, como é que você conhece o outro? Ó como que fica grave. E como é que é gente assim? Que dor que é essa daí? Você já passou por isso? Você experimentou nessa situação, com essa circunstância? Ó, então eu estou fazendo uma interpretação baseada no que eu acho, que pode não ter nada a ver com a verdade. Esse é o grande cuidado. Só que isso é o quê? É coisa do ego, coisa de personalidade. Não é coisa da sensibilidade da alma que se guia pelo sentimento da relação. Estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. Pensa só. Eu acho que nessa hora eu fico pensando que a convivência com os animais traz umas coisas boas. Quando a gente pega um cachorrinho abandonado, etacuado, ele rosna, ele ameaça avançar, a gente vai interpretar o quê? Ele é um marginal, violento e perigoso? O que é que a gente tem certeza? Ele está com medo. Agora tira o cachorro e põe uma pessoa que rosna, que ameaça avançar, que xinga. Aí o que a gente fala? Marginal. Devia espancar, prender. Não, você não está sentindo. Porque ó, o jeito de julgar me fechou no orgulho e no egoísmo e não me permitiu sentir. Eu não vou chegar perto do cachorro que ameaça me avançar, porque eu já tenho medo até quando não me ameaça. Mas eu entendo que ele tem medo. Então, não estou querendo que com isso ninguém chegue lá perto do marginal que está atormentado, que está ameaçando, e chega lá e fala, ô irmão e humanidade, vem, ninguém é louco aqui, né? Agora, dá para eu entender que esta pessoa pode só estar com muito medo da vida? Pode, se eu quiser sentir, pode. Então, se eu não sair desse isolamento do meu ponto de vista, dos meus pré-julgamentos, eu não sinto o outro. E não sentindo o outro, eu não entendo de forma nenhuma o que ele precisa de ajuda. E muitas vezes, o máximo que eu consigo fazer é uma prece. Ah, mas só para o marginal? Não, por quê? Porque na nossa casa às vezes não dá briga e um se encoleriza, e um fica perturbadíssimo, fala alto, se desequilibra, e às vezes a única coisa que eu posso fazer é sentir e recolher numa prece, para que ele consiga acalmar, entender, e depois a gente veja qual é o caminho possível para aliviar aquela situação. Então, em todo lugar, gente, vocês nunca trabalharam com alguém que se desequilibrou e que deu o famoso barraco no serviço? Então, olha só, se a gente não entende, a gente fica com raiva da pessoa, fica torcendo para ela ser dispensada. Mas se eu entender, eu vou me recolher. E pode até ser que ela precise ser desligada, por quê? Porque ela não deu conta de se controlar numa convivência que envolve mais pessoas. E tudo que a gente faz tem uma consequência.
Mas o jeito que eu vou relacionar com ela vai ser totalmente diferente. Então, eu não vou julgar, não vou desejar o mal, não vou falar bem feito, não vou. Eu vou entender. Ó, ela se perturbou, como a gente se perturba muitas vezes na nossa vida. E se eu entender, eu sei o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim no momento que eu não estou bem. Mesmo sabendo que eu vou ter que lidar com a consequência daquilo que eu fiz, se as pessoas me compreendem e me apoiam para que eu ganhe a chance de reparar aquilo que eu errei, é muito melhor para mim. Mas se eu preciso reparar com todo mundo me condenando, apontando, cobrando, qual a chance de eu conseguir vencer esse desafio? Fica cada vez menor. Com relação mais próximo à família e os filhos. Então, a gente ainda, às vezes, nós como pais, pai e mãe, às vezes a gente não entende a dificuldade e o grau de evolução do filho. Então, às vezes ele se torna agressivo como o cão que está na rua para se defender, porque ele não tem condições ainda, né? Então, assim, essa parte da família, a gente é o que pega mais, porque os outros de fora você vai ver uma vez, entendeu? Então, tem tudo isso. Ó. Às vezes eu não entendo por que ele é agressivo. E às vezes também, Graça, eu também não entendo, aproveitando isso que você trouxe, quanto eu consigo irritar as pessoas à minha volta. Então eu falo assim, nossa, ele estoura. Ele estoura. Mas quanto eu sou o isqueiro que faz isso explodir, né? Porque às vezes a gente chega numa postura de mando, de autoritarismo, de exigência, que a gente é o start para o outro se desestruturar. Mas aí eu fico falando da desestrutura dele, mas eu não olho o que eu faço para que o outro se perturbe, né? Ó, muita gente aqui vai ter essa experiência com o chefe. A gente fala, tava tudo bem, até chegar. Chegou, um entra em pânico, o outro tem medo e o outro começa a brigar. Por quê? Ó, porque quando chega um estímulo que é intenso demais e de uma maneira que é muito perturbadora, as reações vão sendo as mais variadas, né? Então, é muito comum o medo acontecer, a pessoa quase que trava, mas vai ter um que, a hora que cansa de travar, enfrenta e faz a briga. Tá errado? Tá errado. Mas eu tô certa? Não, se eu trouxe esse estímulo, eu também sou parte dessa equação. Então, ele corrige a parte dele, mas eu tenho que corrigir a minha. Só que o que eu não posso esquecer? Eu não vou fazer isso só num ambiente. Por quê? Porque eu não sou duas pessoas. A gente alimenta a ilusão de falar assim, ó, eu separo muito bem vida profissional de vida pessoal. Não, eu dissimulo muito bem na frente dos outros e não dissimulo nada lá em casa porque eles têm que me suportar. Porque eu não sei ser duas pessoas, eu sou uma só. Se eu não tenho paciência, eu não tenho paciência em lugar nenhum. Mas eu sei dissimular lá no meu trabalho e faço de conta que eu tenho. Porque quem tem, tem e não perde. Né? Então, esse é o grande desafio para todo mundo. Chega, deu, né? Tá bom? Muita informação. Ó, tudo bem até aqui? Então, o que a gente vai precisar prestar bastante atenção, ó, primeiro convite é olhar sempre para dentro de nós, para a gente descobrir o que incomoda e o que desafia, porque isso é muito particular.
E o segundo ponto, eu preciso separar muito sentimento de comportamento. Porque ao longo aí, né, dos séculos, a gente foi convencionando algumas coisas que elas não são verdade. Ai, fulano é tão bonzinho, não tem boca para nada. O que não falar tem a ver com ser bonzinho? Às vezes é só uma pessoa bastante indiferente. Ela não se envolve, por isso ela está sempre quieta e, como a gente costumou falar, está sempre na dela. E o que isso tem a ver com bondade? Ó, então, ó, a gente vai criando algumas narrativas. Às vezes a gente fala assim, nossa, pessoa fulana é super sincera, porque às vezes ela é só desequilibrada. Ela faz uma grosseria atrás da outra. Fala sem filtro, sem análise, critica todo mundo, mas não tem nada a ver com uma coisa sincera, uma coisa que foi analisada. Então, eu preciso olhar e começar a nominar dentro de mim e separar, ó, comportamento de sentimento. Ai, fulano é tão alegre, tão feliz. Está eufórico, para mostrar o quanto é triste, o quanto que está sofrendo. Tem até uma música que fala, rir é bom, mas rir de tudo? Vocês conhecem um monte de gente que ri de tudo o tempo todo. Para observar. Talvez você vai olhar rapidinho e vai falar, oh, desespero. Por quê? Porque a vida não tem graça o tempo todo, não, gente. A vida é muito séria para todo mundo. Todo mundo tem prova de expiação. E pior ainda, às vezes está brincando e rindo da dor do outro. E se você está rindo junto, nós temos dois problemas muito sérios. Quando que a dor do outro pode ser engraçado? Não, não pode ser engraçado. Então aí nós temos uma perturbação grave. Então, se eu vou deixando dessa forma, eu só olho para fora. E aí a gente toma um susto quando a pessoa fica doente ou quando ela desiste da vida, porque a gente fala assim, nossa, ela era tão de boa. Não, ela não era. Ela comportava como se fosse. Mas eu estou num tempo que eu preciso me especializar em sentir e me sentir, porque aí eu vou me aprontando para sentir o outro, porque senão eu não consigo. Não? Então vamos encerrar. Então, que nós possamos, Senhor, aprender com o seu Evangelho a nominar os nossos sentimentos, com a ajuda do nosso próximo, identificar quem somos e a cada dia, nesse esforço de compreensão, nós saibamos sentir o outro, identificá-lo como nosso irmão de caminhada e perguntar se eu ali estivesse, o que eu gostaria que a mim fosse feito, para que com esta clareza de caminho, a cada dia, buscando no seu evangelho de amor, nós consigamos aprender a amar, fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Que despertar, mesmo que de mansinho, seja por nós valorizar, para que, identificando bem, nós consigamos entender que só há um caminho a seguir,
E Jesus, com muita clareza, nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que esta certeza nos fortaleça, nos dê segurança, para que a vida se torne um celeiro de bênçãos, de infinitas oportunidades de aprender a amar e seguir o Cristo. Obrigada, Senhor. Sê conosco por mais desta semana e que na acústica da nossa alma consigamos identificar as oportunidades de servir, aprender e crescer. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.